Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Versículo 1. No primeiro capítulo do livro de Êxodo, encontramos o relato da descendência dos filhos de Jacó no Egito. Mas há ainda a história de Sifrá e Puá. Pouco crédito é dado a estas duas servas de Deus, que preferiram temer ao Senhor do que aos homens. Elas eram parteiras e receberam de Faraó a ordem de matar todos os meninos hebreus que nascessem. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Êxodo capítulo 1, versículo 17. E devido a este ousado ato de fé, o Senhor as abençoou. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Êxodo capítulo 1, versículo 21. Sifrá e Puá temeram a Deus. Comentando este relato, escreveu Charles R. Swindoll: quando o decreto do rei violar diretamente a vontade expressa de Deus, devemos temer a Deus como duas mulheres corajosas, chamadas Sifrá e Puá, o temiam, e elas, mesmo mortas, ainda falam. As parteiras valorizavam mais o favor de Deus do que o de Faraó. O salmo de hoje deixa bem claro que um lar sem a presença de Deus é uma edificação falida. Uma família sem o temor do Senhor torna-se uma bandeira na causa de Satanás, como bem pontuou Ellen White. Na família, Satanás está em atividade. Sua bandeira tremula, mesmo nos lares que se professam cristãos. Há invejas, suspeitas, hipocrisias, separação, emulação, contenda, traição de santos legados, satisfação das paixões. Todo o conjunto de princípios e doutrinas religiosas que deveriam constituir o fundamento e arcabouço da vida social assemelha-se a uma massa vacilante, prestes a ruir. O Grande Conflito, página 590. Há realmente um grande conflito envolvendo cada família e toda a família humana. Cada lar tem se tornado um palco, ou da manifestação divina, ou do poderio do demoníaco. Famílias que aparentemente parecem bem equilibradas estão sendo destruídas pelos ataques malignos por não confiarem a Deus o primeiro lugar em suas casas e em seus corações. O mundo precisa de mais mulheres sábias que edifiquem a sua casa. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Sob o sólido fundamento do temor a Deus. De mais homens que amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25. De pais que eduquem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. De filhos que obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios capítulo 6, versículo 1. Nunca houve uma geração tão desvirtuada do conceito do que seja temer a Deus como esta. O levantar das mãos, músicas com apelos emocionais e palavras bonitas tem sido o fundamento de uma fé fraca e solúvel. O assim diz o Senhor tem sido trocado pelo assim disse o homem que o Senhor disse. As práticas mundanas têm invadido os lares e dos lares a igreja. O consumismo se instala na mente como uma doença que só pode ser curada com trabalho excessivo e sem repouso, inclusive no desrespeito ao santo sábado do Senhor. Mas quão grande bênção há para os amados de Deus! A estes o Senhor abençoa enquanto dormem. Meus queridos irmãos, há pouco mais de 6 anos, o Senhor me despertou e me fez enxergar o quanto eu estava negligenciando o que deveria ser o meu primeiro ministério, a família. A minha primeira missão passou a ser realizada dentro do meu lar, e Deus tem provado a grande bênção que há em seguir o seu propósito. Vejam o que escreveu o apóstolo Paulo.
Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Que séria advertência! Precisamos compreender, amados, que não há maior sermão do que uma família temente a Deus. Devemos proclamar as 3 mensagens angélicas de nossa casa para o mundo. Permita que o Senhor Deus seja o edificador de sua casa, e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Isaías capítulo 54, versículo 13. Como nunca antes, amados, vigiemos e oremos. Bom dia, Lares de Esperança. Rosana Garcia Barros.